Eu acho que nós estamos vivendo uma moda no Brasil que, veja bem, já está mudando o viés. Eu acho que nós estamos, inclusive, num ponto de, não sei se de inflexão descendente, porque eu só colocava prótese. Hoje eu tenho tirado uma prótese por semana. O dia que eu fiz, na mesma semana veio uma turma aí falando que ia tirar. Eu falei, não é possível. Eu demorei 45 anos para colocar uma prótese, agora esse povo vai começar na moda de tirar. A minha eu não arranco. Vai levar comigo pro caixão. Mas você sabe quem isso, que tá tira? Nessa pegada mesmo. Tem duas questões. Quem que está tirando? Quem não precisava ter colocado? Eu perdi muita paciente. Perdi muita paciente porque eu falava, olha, você não precisa de prótese, a gente faz uma prótese natural. Ah, não, mas minhas amigas colocaram, como que eu vou operar e não vou pôr uma prótese? Então eu perdi muita paciente. O doutor não gosta de prótese. Não é que eu não gosto, eu acho que tem indicação. E a prótese, ela foi desenvolvida, Luciné, para aumentar o volume. Você precisava aumentar o volume da tua mama. Você ia ficar com um contorno melhor. Ela não foi desenvolvida para deixar peito mais duro, peito mais em pé, e muito pelo contrário, ela pesa, ela faz peso na pele e ela vai descer mais rápido e mais do que sem uma prótese. Então, a gente viveu essa moda de todo mundo querer colocar silicone. Hoje eu estou tirando uma por semana e as pessoas não querem pôr novamente. Algumas me pedem, doutor, eu queria ter um... Porque o que acontece? Quando você coloca e aí você vai tirar, a mama sofre uma atrofia, ao redor de 25% em um ano. Então ela reduz bastante. Então você não tem tecido mamário para que fique uma mama como era, né? Ou seja, ela vai ficar menor. E aí algumas pacientes a gente tem tirado e colocado gordura, feito enxerto de gordura, que é uma alternativa, é próprio e etc. Mas enfim, isso demonstra que infelizmente a cirurgia plástica também passa por modas. Sim. Né? Como tudo na humanidade é moda. Só que não deveria, ou seja, o cirurgião plástico tinha que tentar prevenir isso, mas infelizmente tem gente que quer ganhar dinheiro só. Eu acho que é importante ganhar dinheiro, não estou dizendo que eu não gosto de ganhar. Estou dizendo que não é só isso. Não é só o dinheiro. Porque não é só uma vez, né, Arnaldo? Exatamente. Eu acho que é isso, é pensar que você não constrói só uma carteira de clientes, né? São pessoas que passam pela sua vida ali. Suas pacientes são suas amigas, se acompanha e a gente reflete para os nossos amigos isso. Eu tenho uma pergunta da minha turma hoje, da Secretaria de Saúde, que tem uma turma que ficou pavorosa hoje, e algumas delas com medo da cirurgia plástica, e elas pediram para que você falasse sobre o silicone. O silicone, ele causa câncer? Ótimo, uma pergunta muito pertinente, porque agora um outro motivo, além da não necessidade de ter se colocado prótese, por isso que está se explantando, se tirando, um outro motivo é que surgiu na mídia agora, em rede social, porque isso já existe antes de eu me formar. A tal doença do silicone, né, que a gente chama no termo técnico de ásia, que é uma doença inflamatória, isso é um termo do inglês, uma doença inflamatória que ela ocorre, veja bem, há 30 anos atrás se podia colocar prótese em todo mundo, exceto em pessoas que tinham doenças imunológicas. Que doenças são essas? Tireoidite, artrite reumatoide, lúpus eritematoso. Isso já era sabido. Por quê? Porque quando se colocava uma prótese a um corpo estranho, o organismo produzia mais anticorpos e essas doenças saíam de remissão e diminuíam o período intercrise. Então a pessoa tinha muita crise. Então era contraindicado. É claro que isso era explicado para o paciente. Eu, por exemplo, coloquei uma prótese em uma médica, filha de um neurologista famoso aqui em Rio Preto, na época, isso faz mais de 25 anos, e ela tinha artrite reumatoide. Eu disse, olha, é contraindicado. Ela falou, doutor, não, porque eu não tenho nada, eu quero pôr, eu vou correr o risco. Se minha doença diminuir, aumentar as crises, tudo bem, eu penso em tirar. É claro que não era todo mundo. Eu coloquei, ela nunca teve problema. Então, isso era a ásia, ou seja, algumas pessoas que têm uma resposta imunológica mais forte, elas podem ter essa doença do silicone, que nada mais é. Eu tirei duas realmente com critérios maiores e menores, porque existem critérios para o diagnóstico, porque todo mundo agora começou a achar que tem doença do silicone. É a moda também. E não existem critérios. Então, a pessoa tem que ter dor articular, pode ter febrícula, dor de cabeça, assim, alguns sintomas
E aí eu tirei de 2 que realmente muda até a aparência, porque a pessoa sofre, ela tem uma resposta imunológica que acaba judiando do organismo. Mas enfim, a grande questão é que o silicone foi tido como vilão na década de 70, porque o FDA, a agência americana, proibiu, porque parecia que tinha uma relação com câncer. Isso caiu por terra, foram feitos vários estudos e até hoje sabe-se que não tem relação com câncer. Pois bem, há mais ou menos 8 anos começou a aparecer um tipo de câncer de tumor, que é um tumor que toda vez que a gente coloca um corpo estranho no organismo, até o filme de Bang Bang, quando o indivíduo tomava um tiro, se a bala ficar lá, o índio tirava, porque senão morria, não morre nada. Se a bala fica lá, o organismo ele cria como se fosse uma bolsa plástica em volta para isolar esse corpo estranho. E na prótese não é diferente. Ele cria o que a gente chama de cápsula, ele isola do corpo, porque aquilo é estranho ao corpo. E o que aconteceu? Nesse período, há 10, 12 anos atrás, começaram a ser identificaram primariamente 5 casos no mundo de um tumor nessa cápsula, né? Até então, as pacientes todas conheciam, já tinham ouvido falar da cápsula, porque existia um negócio que chamava contratura capsular, que era a rejeição do silicone, que isso, com o desenvolvimento da prótese, saiu de níveis de 12% de incidência, que não é muito alto, mas é alto para a gente, caiu para 2%, hoje está em 0,5%, ou seja, é bem baixa a incidência dessas contraturas. E não se sabe por que a pessoa tem. Tem algumas teorias, etc., mas ninguém sabe muito bem. Então, nessa cápsula, de alguns pacientes identificaram esse tumor, que se chama um linfoma de células gigantes, né? Que é um tipo de linfoma, tá? A LCL do inglês, é um linfoma que dá nessa cápsula. E identificaram 5 casos no mundo. Até então, falaram, olha, estavam na cápsula da prótese, então deve ter relação com a cápsula, com a prótese. E aí fizeram um estudo e chegaram à conclusão que realmente tinha relação com alguns tipos de prótese. Na ocasião, a incidência era 1 para 14 milhões, baixíssima. Esse tumor tinha uma incidência baixa até então, até as próteses, até começarem a aparecer esses casos. Então, 1 para 14 milhões. Para você ter uma ideia, um raio na cabeça é 1 para 18 milhões. Então, é raro, né? E aí, o que aconteceu? Começaram a fazer uma investigação e viram que alguns tipos de prótese tinham uma incidência maior. Aí começou a aparecer casos no mundo inteiro. Então, algumas próteses foram tiradas de mercado, as próteses macrotexturizadas, que são muito ásperas, que estavam mais relacionadas com esse tipo de câncer. As outras não. Continua se colocando normalmente, né? Existe uma prótese, que é uma prótese de poliuretano, que até onde eu sei o Brasil é o único país que é permitido colocar, que eu particularmente não gosto de colocar. Há cirurgiões que falam que é de alta adesão. Realmente ela tem uma adesão, mas ela cai junto com a mama. Então essa é conversa fiada, dizer que ela fica fixa, né? Ela gruda no tecido mamário e esse é o grande problema. Como ela tem um revestimento de poliuretano, ela promove uma reação inflamatória crônica e aí pode, porventura, desenvolver um linfoma desse tipo. Então, a prótese não tem relação com câncer, né? Os casos que poderiam ter, essas próteses, hoje não existe no mundo próteses macrotexturizadas, hoje são micro ou nanotexturizadas, que é o que a gente usa e não existe mal nenhum que essas próteses possam provocar.